Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Tomás Castanheira, sou membro do Grupo Socialista pela Igualdade no Brasil e escrevo para o wsws.org. Nós nos reunimos hoje em um momento crítico para a classe trabalhadora no Brasil e ao redor do mundo. As eleições brasileiras, que terão seu primeiro turno amanhã, elas ocorrem em condições totalmente extraordinárias nos últimos 40 anos. É provável que boa parte dos que estão nos ouvindo, assim como a maioria da população brasileira, tenha passado toda a sua vida política consciente com uma ideia de que um regime ditatorial era um fenômeno essencialmente do passado. Esse momento histórico foi encerrado. As eleições atuais demonstram que a ditadura retornou definitivamente ao vocabulário político da classe dominante brasileira. Neste evento apresentado pelo GSI, vamos nos dedicar a examinar as raízes históricas e internacionais desse processo político. Mas seu objetivo será, sobretudo, o de apresentar uma perspectiva para a classe trabalhadora de superação da crise produzida pela dominação capitalista da sociedade. Junto comigo, tenho Guilherme Ferreira e Eduardo Paraty, também membros do Grupo Socialista pela Igualdade. E as apresentações preparadas por cada um deles vão permitir que nos aprofundemos sobre aspectos essenciais da realidade política atual. Teremos também a participação crucial de Joseph Schor, do Partido Socialista pela Igualdade dos Estados Unidos, que contribuirá com a apresentação da perspectiva revolucionária mundial defendida pelo Comitê Internacional da Quarta Internacional. Em nossa declaração mais recente, pela mobilização política independente da classe trabalhadora contra a ameaça de ditadura no Brasil, nós, o GSI, resumimos da seguinte forma as ameaças ditatoriais contidas nas presentes eleições brasileiras. Antes que eu me perdi, mas eu posso falar para vocês. Enquanto o presidente fascistoide Jair Bolsonaro, com apoio do alto escalão do Estado e das Forças Armadas, está numa campanha aberta para derrubar o resultado do voto e impor ilegalmente a sua manutenção no poder, os militares se restabeleceram no papel de árbitros políticos no Brasil. E se outorgando o papel de validar as eleições, os militares vão conduzir pela primeira vez na história do regime atual uma contagem paralela dos votos. A nomeação do próximo presidente no Brasil vai esperar as negociações a portas fechadas e dependerá sobre a última palavra dos generais. Essa situação que vivemos hoje resulta de um processo de avanço autoritário que se desenvolveu de forma especialmente rápida nos últimos 2 anos e meio do governo Bolsonaro. E esse período foi marcado pelo estouro da pandemia global de Covid-19, um evento desencadeador da crise de todo o sistema capitalista mundial. Bolsonaro, ao lado de Donald Trump, nos Estados Unidos, e Boris Johnson, no Reino Unido, foi o defensor mais cruel da política homicida de imunidade de rebanho. A sua sociopatia deu expressão aos interesses reacionários de uma classe dominante que assume cada vez mais a forma de uma oligarquia financeira parasitária. As medidas adotadas pelos governos capitalistas ao redor do mundo permitiram uma transferência massiva da renda aos bilionários e o empobrecimento e morte em massa da classe trabalhadora mundial. No Brasil, eles provocaram um evento
mais mortal da história do país, ao lado do crescimento exponencial da pobreza e da fome. A normalização da morte e dos níveis grotescos de desigualdade social são essencialmente incompatíveis com formas democráticas de governo. A formação de uma ideologia fascista e o avanço do autoritarismo estão definitivamente relacionados a este fenômeno. Em uma de suas investidas mais significativas contra a democracia, Bolsonaro ameaçou intervir com as suas forças armadas para combater os lockdowns de governos locais, que estabeleceria na prática uma ditadura presidencial no Brasil. Se isso não se concretizou, foi em grande medida pela aceitação de todos os partidos governantes da suspensão de qualquer medida de restrição ao vírus. Mas os acontecimentos que se seguiram, a troca do comando militar por uma falta de alinhamento político com Bolsonaro, as ameaças dos generais contra a CPI, que investigava a atuação do governo na pandemia, os ataques dos militares contra as urnas eletrônicas, são todos eventos interligados que alteraram profundamente as relações políticas no Brasil. Da implementação da política de imunidade de rebanho, passando pelo acobertamento das manobras golpistas no Estado e a supressão das greves e manifestações de massas contra o governo, o PT e as organizações da pseudo-esquerda cumpriram um papel politicamente criminoso, mas fundamental para a guinada direita de todo o sistema político brasileiro. Esse tema crucial será melhor desenvolvido pela apresentação do camarada Guilherme Ferreira. Mas eu vou adiantar apenas que Lula e o PT, na sua campanha por retornar à presidência do país, estão se preparando para travar uma guerra em nome do capitalismo contra a classe trabalhadora e dar todas as concessões que serão exigidas pelas forças políticas que preparam ativamente uma ditadura. Eles deixaram isso claro nas promessas obscuras que fizeram no jantar recente com empresários, nos acordos que firmaram com Meirelles e todos os políticos abertamente de direita que os apoiaram, nas negociações a portas fechadas com os militares e no seu apoio incondicional às medidas repressivas de Moraes e do Judiciário. A classe trabalhadora no Brasil se encontra numa encruzilhada. Ela não encontra qualquer alternativa no sistema político atual. Essa situação exige que se questione como chegamos a este ponto. Como o GSI afirmou em sua declaração mais recente, o atual regime civil no Brasil foi estabelecido como uma resposta da burguesia à onda de greves massivas da classe operária no final dos anos 70 e início dos anos 80. Provocada por condições de miséria econômica, foi essa luta que minou definitivamente a ditadura militar. Naquele momento, o stalinismo, que ao longo de meio século cumprira o papel decisivo de trair a luta da classe trabalhadora brasileira e desviá-la de um confronto direto com a burguesia, estava profundamente desacreditado. Nesse novo e poderoso levante da classe trabalhadora brasileira, o papel traidor decisivo coube aos renegados pablistas da Quarta Internacional. Desenvolvendo sua política de ataque aos princípios do trotskismo, que negava a necessidade de uma direção marxista consciente na classe trabalhadora, ou seja, dos partidos da Quarta Internacional, os pablistas promoveram Lula e o PT como a direção natural da classe trabalhadora no Brasil, e até mesmo como um novo paradigma para o socialismo mundial. Apesar do PT proclamar no seu manifesto, lançado em 1980, que ele nascia, abre aspas, da vontade de independência política dos trabalhadores, já cansados de servir de massa de manobra para os políticos e partidos comprometidos com a manutenção
da atual ordem econômica, social e política, fecha aspas, o PT promovia a ilusão reacionária de que esses objetivos poderiam ser alcançados por uma reforma do regime burguês ditatorial e dentro dos marcos do Estado Nacional. O PT foi, assim, o elo fundamental para uma transição a um frágil regime democrático que anistiou as forças criminosas da ditadura militar. Essas forças foram incorporadas ao novo regime e aguardaram, muitas vezes, na própria base aliada do PT, como Bolsonaro, o melhor momento para emergir à vida pública. Hoje, após a longa trajetória de serviços criminosos prestados pelo PT ao capitalismo, a classe trabalhadora brasileira se cansou de servir como massa de manobra também desse partido comprometido com a manutenção da atual ordem econômica, social e política. A crise do sistema político no Brasil é uma expressão aguda da crise de toda a dominação burguesa mundial. O frágil balanço obtido pelo imperialismo após a dissolução da União Soviética pelo stalinismo, sob o qual o atual regime no Brasil se desenvolveu, foi esmigalhado. As mesmas condições que estão provocando a guinada do imperialismo a uma nova guerra mundial e a destruição das formas democráticas de governo pela burguesia no Brasil e ao redor do mundo, são responsáveis também por abrir as portas para a Revolução Socialista Internacional. Um novo movimento poderoso de greves e lutas políticas da classe trabalhadora está na agenda do dia também no Brasil, independentemente do governo que entre no poder. A apresentação do camarada Eduardo Paraty deixará claro como esse movimento está se desenvolvendo ao redor do mundo, impulsionado pelos deslocamentos causados pela crise capitalista e as expressões que estão ganhando no Brasil. Com base nas lições históricas no programa defendido pelo Comitê Internacional da Quarta Internacional, o Grupo Socialista pela Igualdade lutará no próximo período pela construção da direção revolucionária necessária que permita a tomada do poder pela classe trabalhadora brasileira como parte da Revolução Socialista Mundial. Eu gostaria de chamar agora o próximo camarada que vai falar, Guilherme Ferreira, que vai apresentar como essa crise se desenvolveu, particularmente do ponto de vista dos crimes cometidos pelo PT, que permitiram os ataques do capitalismo e desses agentes pela ditadura no Brasil. Guilherme, por favor. Obrigado, Tomás. Como o Tomás falou, meu nome é Guilherme Ferreira, também sou membro do Grupo Socialista pela Igualdade, que está construindo a seção brasileira do Comitê Internacional da Quarta Internacional. Eu gostaria de, em nome do GSI, saudar, em primeiro lugar, a todos que estão nos assistindo. O que eu vou falar vai ser acompanhado de uma apresentação e eu vou compartilhá-la com vocês agora. Na véspera das eleições de 2022, o Brasil está diante de uma de suas maiores crises em décadas. Entender as origens dessa crise e oferecer uma perspectiva política a ela é uma tarefa que nós, do Grupo Socialista pela Igualdade no Brasil, temos nos proposto nos últimos anos. Há quase 4 anos, o candidato fascistoide Jair Bolsonaro, apoiador de longa data da ditadura militar brasileira, ganhava a eleição presidencial no segundo turno contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Desde então, a classe trabalhadora brasileira e os pobres assistiram ao governo mais direitista desde o fim da ditadura militar aplicar uma série de ataques, como a carteira de trabalho verde e amarela e a reforma da Previdência, ambas de 2019. Com a pandemia, esse ataque aumentou com a implementação criminosa da política de infecção em massa, a imunidade de rebanho.
Quais são as consequências disso? Quase 700 mil mortes pela Covid, aumento da pobreza e da fome no Brasil, além de uma desigualdade social sem precedentes num dos países mais desiguais do mundo. Como o companheiro Tomás falou, são essas questões objetivas que estão por trás do impulso cada vez maior para estabelecer regimes ditatoriais, seja no Brasil, seja em todo o mundo. A população brasileira não respondeu com indiferença a esses eventos. Na véspera das eleições, o governo Bolsonaro é reprovado por 44% da população, um índice que é o dobro do governo Dilma Rousseff, do PT, em 2014. No final dos trabalhos da CPI da Covid, 56% da população brasileira foi a favor do impeachment de Bolsonaro. Inúmeras greves, como as mostradas nessa imagem, inúmeras greves e manifestações da juventude também estouraram nesse período. Como um governo que cometeu um assassinato em massa contra a população brasileira, com a mais alta reprovação na história recente, conseguiu terminar seu mandato? Isso se de fato acontecer. Essa é a questão que eu vou tentar responder ao longo dessa apresentação. Ao contrário do que o PT e a pseudo-esquerda, particularmente o PSOL, alegam, a eleição de Bolsonaro não foi um acidente no rumo da saudável democracia burguesa brasileira, ou o simples resultado da disseminação de fake news. Ela foi a expressão da enorme crise de um regime político corrupto e desacreditado entre as massas trabalhadoras que o próprio PT ajudou a produzir e a sustentar nas últimas décadas, o que inclui a participação do próprio Bolsonaro na base aliada dos governos petistas. Cada vez mais, a resposta do PT, da pseudo-esquerda e também dos sindicatos, como o camarada Eduardo vai mostrar, a crescente crise da democracia burguesa no Brasil, ela própria é uma expressão nacional da crise internacional capitalista que está ameaçando a humanidade com uma terceira guerra mundial nuclear, representa uma acentuada guinada dessas organizações à direita. Em meio à campanha eleitoral de 2018, o PT e a pseudo-esquerda mostraram claramente no que se basearia a oposição deles ao futuro governo Bolsonaro, avançando a formação de uma frente única nacional contra o fascismo. Apesar da fraseologia esquerdista, isso significou a formação de uma frente ampla contra o Bolsonaro, baseada em setores da classe média abastada e da supostamente progressista burguesia brasileira que havia rompido com o PT no impeachment fraudulento de Dilma. Essa frente também incluiu apelos ao capital internacional, particularmente o europeu, e os próprios militares. O objetivo dessa frente chauvinista, com referências abertas à frente ampla contra a ditadura militar e ao movimento pelas diretas já, era claro: denunciar Bolsonaro como uma ameaça à soberania nacional e ao capitalismo brasileiro, e desviar qualquer mobilização de massas em direção às diversas instâncias do Estado burguês, particularmente o Congresso e as eleições. As manifestações de classe média do Ele Não conseguiram reunir praticamente todos os candidatos e partidos também nas eleições de 2018, em um protesto massivo de classe média contra Bolsonaro. Na campanha eleitoral do segundo turno, como vocês estão vendo à esquerda, o PT abandonou o vermelho identificado com a esquerda e abraçou o verde e amarelo, anulando qualquer diferença que poderia ter com Bolsonaro. Numa dessas reportagens que vocês estão vendo, ela diz que o ato Ele Não reuniu adversários políticos de São Paulo, inclusive o PSOL e o PSDB, e o Ele Não foi também divulgado no site do PSDB Mulher. Depois da divulgação do resultado eleitoral que deu a vitória a Bolsonaro, o PT e a pseudo-esquerda reforçaram essa frente, reaproximando-se inclusive do antigo opositor do PT nas disputas presidenciais, o PSDB. Ao mesmo tempo, eles tentavam legitimar a eleição do presidente fascistoide. É claro que essa aproximação do PT com o PSDB veio a dar na escolha do Alckmin como candidato a vice-presidente do Lula.
Haddad desejou sucesso e boa sorte a Bolsonaro. Guilherme Boulos, um dos líderes da pseudo-esquerda brasileira e candidato a deputado federal pelo PSOL, falou na época, em um comício em São Paulo: nós não somos mal perdedores. O que eu quero dizer aqui é que nós reconhecemos o resultado das eleições. Nesse mesmo comício, Sâmia Bonfim, do morenista MES, disse: no segundo turno, nós aprendemos a construir uma frente ampla e democrática. É nessa frente que a gente vai seguir nos próximos anos. A CUT, a central sindical controlada pelo PT, também não tardou em se manifestar para legitimar o governo recém-eleito. Seu então presidente, Wagner Freitas, disse em uma entrevista de dezembro de 2018, à esquerda na tela, que procuraria o governo Bolsonaro para negociar os interesses dos trabalhadores. Isso se formalizou no envio de uma carta servil pelas centrais sindicais brasileiras ao novo governo, um dia depois após sua posse, dizendo que se colocava à disposição para construir um diálogo em benefício dos trabalhadores e do povo brasileiro. Qual foi o desenvolvimento dessa perspectiva reacionária? No caso da CUT e das outras centrais sindicais, elas encontraram no vice-presidente Hamilton Mourão um aberto defensor da ditadura militar brasileira, um interlocutor com o governo Bolsonaro. Elas realizaram reuniões com ele logo nos primeiros meses de 2019, para tratar do fechamento de fábricas automotivas em São Paulo, no caso da Ford. Presente nesses encontros estava Wagner Santana, que vocês estão vendo à esquerda, nessa postagem no Facebook, junto com o Mourão. Wagner Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é filiado à CUT, que também reviveu a velha linguagem do nacionalismo burguês, propondo uma aliança entre capital e trabalho, ao defender um Brasil competitivo com uma indústria forte. Na reportagem à direita, em cima, nessa entrevista com o Mourão ao G1, ele inclusive defendeu uma intervenção militar para garantir a lei e a ordem. Abaixo, vocês conseguem ver uma reportagem de 2021, em que o governador do Maranhão, o Flávio Dino, defende a substituição do Bolsonaro pelo Mourão. Na verdade, Mourão e os militares foram alçados pelo PT como os adultos da sala no governo Bolsonaro, retratando-os como uma alternativa às loucuras e incompetência do governante. Isso encobriu a ameaça representada pelos militares, vista de maneira clara nessas eleições. Logo depois, a CUT passou a realizar atos pela primeira vez, de 1º de maio, junto com a Força Sindical e outras centrais sindicais que ela própria sempre tinha denunciado como patronais. No primeiro desses atos, em 2019, depois do governo Bolsonaro ter apresentado sua reforma da Previdência, a Força Sindical chegou a defender uma reforma da Previdência que não garantisse a reeleição de Bolsonaro, enquanto, como mostra na reportagem abaixo, à direita, realizava encontros regulares com Fernando Henrique Cardoso. Essa plataforma conseguiu enterrar enormes manifestações de professores em todo o Brasil contra a reforma da Previdência, no início de 2019, que também contaram com a participação massiva de uma juventude militante depois do governo Bolsonaro realizar enormes cortes na educação. Nos meses seguintes, entre maio e outubro de 2019, o chauvinismo verde-amarelo foi utilizado particularmente pela UNE, que é controlada pelo PCdoB, para desviar manifestações massivas da juventude em direção às eleições. Durante a pandemia, os atos de 1º de maio contaram também com representantes de ataques históricos à classe trabalhadora, como o ex-presidente, pelo PSDB, Fernando Henrique Cardoso, ele próprio um dos incentivadores da criação da Força Sindical em 1991. No caso do PT,
a oposição fraudulenta ao governo Bolsonaro se expressou particularmente na atuação de seus 4 governadores, entre aspas, progressistas do Nordeste, depois de o governo Bolsonaro conseguir aprovar sua reforma da Previdência em outubro de 2019. No final de 2019 e início de 2020, os próprios governadores petistas propuseram, todos eles, e conseguiram aprovar suas reformas da Previdência, inclusive com brutal repressão policial, como vocês conseguem ver aí na imagem, no Ceará, e isso viria a se repetir no início de 2020 na Bahia. Na pandemia, a suposta defesa pelo PT de implementar medidas baseadas na ciência, como o fechamento de escolas e dos serviços não essenciais, foi sendo abandonada onda após onda até ele abraçar a política de imunidade de rebanho de Bolsonaro. Isso ficou claro na decisão do neurocientista Miguel Nicoleles de deixar a coordenação do consórcio do Nordeste no início da segunda onda no Brasil. Em entrevista ao WSWS, em outubro do ano passado, ele explicou: na primeira onda, conseguimos achatar com isolamento social e alguns lockdowns regionais, principalmente no Nordeste. Mas depois que o calendário eleitoral foi resolvido, em novembro de 2020, e era nisso que aparentemente eles, os governadores do Nordeste, estavam interessados, pararam. Porque na segunda onda, eles não fizeram nada. E isso continua acontecendo, inclusive, esse ano, durante a onda da Ômicron. Como vocês conseguem ver aí também embaixo à esquerda, o próprio Nicoleles caracterizou a devastação causada pela pandemia como a maior tragédia da história brasileira, o que, sem dúvida, teve no PT seu corresponsável. Na segunda onda, que coincidiu com o início da vacinação no Brasil, os governadores do PT e dos outros estados brasileiros reforçaram a alegação sem base científica de que apenas a vacinação não iria conter a pandemia, implementando fraudulentos toques de recolher nos estados do Nordeste, e que foi um dos motivos para Nicoleles deixar o Comitê Científico do Nordeste. Em São Paulo, a CUT e outras centrais sindicais realizaram encontros regulares com o governo Dória para garantir que as fábricas não iriam fechar, propondo a flexibilização do horário dos turnos das fábricas e do comércio em geral como parte do toque de recolher paulista. A pandemia também intensificou as ameaças golpistas de Bolsonaro. Isso, por sua vez, reforçou a aproximação do PT e da pseudo-esquerda com um setor da classe dominante brasileira que temia a possibilidade de uma explosão social e tentava, de toda maneira, evitá-la, e que viu no PT uma maneira disso acontecer. Em meio a ameaças diretas do general Heleno, de Bolsonaro e de seu filho Eduardo contra o STF, depois da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de interferir na Polícia Federal em abril de 2020, começaram a acontecer as primeiras manifestações de rua contra o governo Bolsonaro durante a pandemia, que cresceram depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos. A, entre aspas, Unidade Nacional contra Bolsonaro tomou a forma de uma série de manifestos suprapartidários publicados a partir do final de maio de 2020, defendendo a união da esquerda, centro-direita, como que aconteceu na campanha das diretas já. O PT, o PSOL e a CUT uniram-se a banqueiros, empresários e uma série de políticos burgueses, como o reacionário, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, além de, mais uma vez, Fernando Henrique Cardoso. As manifestações antifascistas que tinham estourado em maio de 2020 logo incorporaram o verde e amarelo. Um ano depois, no início da CPI da Covid, estouraram enormes manifestações da juventude brasileira contra a política genocida do governo Bolsonaro, e inúmeros pedidos de impeachment foram apresentados ao Congresso. Mais uma vez, o PT, o PSOL e praticamente toda a pseudo-esquerda brasileira voltaram a defender a unidade com a direita e a extrema-direita, que haviam apoiado a eleição de Bolsonaro e tentavam agora se distanciar dele. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, denunciou as vozes sectárias que dirão que é um absurdo estar no mesmo palanque que os tucanos,
qualquer partido que queira o impeachment é bem-vindo. Por sua vez, Boulos, ignorando o papel da classe trabalhadora em colocar um fim à ditadura militar brasileira, tentou dar uma suposta fundamentação histórica às palavras de Medeiros, com referências diretas à frente ampla formada nas diretas já, que canalizou a oposição de massas à ditadura para a eleição presidencial. Nos bastidores, o PT e o PSOL se articulavam com o MBL e antigos apoiadores de Bolsonaro, como Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, para apresentar um super pedido de impeachment contra o presidente. No final, essas manobras, que tentavam subordinar as manifestações ao Congresso, tanto a CPI, né, quanto a Câmara, para pautar o impeachment, conseguiram apenas desmobilizar as manifestações contra Bolsonaro, enquanto quase a totalidade dos cerca de 150 pedidos de impeachment ainda aguardam para serem analisados pelo presidente da Câmara, um aliado do presidente. Há poucos meses da eleição presidencial, esse movimento voltou a se repetir depois das Forças Armadas brasileiras passarem a reproduzir as ameaças golpistas de Bolsonaro. Como não poderia deixar de ser, as referências à frente ampla no final da ditadura também assumiram um caráter ainda mais direto. Em agosto desse ano, o PT, a pseudo-esquerda e os sindicatos assinaram e promoveram as Cartas pela Democracia. Elaboradas por representantes de grandes bancos e indústrias do Brasil, a orientação política das cartas foi explicitada pelo ex-ministro da Justiça do governo FHC, José Carlos Dias, que citou o caráter inédito do ato ao reunir capital e trabalho em defesa da democracia. À esquerda é a notícia desse ato divulgada pelo site vermelho, né, ligado ao PCdoB. É impossível negar que esse desenvolvimento não tenha tido bons frutos políticos para o PT, o PSOL e os outros partidos por trás da coligação eleitoral liderada por Lula. Eles conseguiram formar a maior chapa presidencial, dessa eleição, que inclui o apoio de partidos políticos que até pouco tempo atrás o PT denunciava como golpista por ter apoiado o impeachment de Dilma. Entre eles estão o PSD, para onde o candidato a vice-presidente Alckmin foi, depois de governar São Paulo por 14 anos, conseguir fazer Dória seu sucessor no Estado e deixar o PSDB, e o Solidariedade, que controla a força sindical e cujo presidente está defendendo que se deve esquecer a revogação da reforma trabalhista de 2017. Nas últimas semanas, a série de apoios que Lula conquistou, Marina Silva, Henrique Meirelles e uma série de economistas burgueses, reforçou o caráter direitista e pró-corporativo de um possível governo do PT, expondo sua propaganda eleitoral que diz que conseguirá reconstruir e transformar o Brasil. Quanto aos militares, a defesa que o PT fez deles como razoáveis, entre aspas, contra Bolsonaro e que poderia tirar o país do isolamento internacional, levou-os ao centro da cena política, estabelecendo-os como árbitros desse processo eleitoral como nunca antes, desde o fim da ditadura no Brasil. Em 2018, o WSWS considerou que o Partido dos Trabalhadores tinha sido o principal responsável pela eleição de Jair Bolsonaro. Os desenvolvimentos dos últimos 4 anos não só têm confirmado essa análise, como têm permitido concluir que o PT, assim como a pseudo-esquerda que orbita esse partido burguês e os sindicatos por eles controlados, foi o responsável por suprimir a ampla oposição popular ao governo Bolsonaro e permitir que Bolsonaro não apenas implementasse uma política de infecção em massa e amplos ataques aos trabalhadores, como o próprio PT levasse essas políticas adiante nos estados por ele governados. Ao contrário do que tem sido proposto e implementado pelo PT e seus apologistas da pseudo-esquerda, a Frente Ampla tem sido incapaz de lutar contra o fascismo e a ameaça de ditadura no Brasil. Ao mesmo tempo, eles não conseguem explicar como o regime político produzido pela suposta luta da Frente Ampla contra a ditadura militar brasileira está produzindo, hoje, renovadas e crescentes ameaças golpistas.
Ontem e hoje, eles não conseguem, são incapazes de fazer qualquer apelo à única força social progressista que pode barrar uma nova ditadura militar no Brasil, a classe trabalhadora. Criado em 1980 por sindicalistas como Lula e renegados pablistas e morenistas da Quarta Nacional, em meio a greves de massas contra a ditadura militar brasileira, a classe trabalhadora no Brasil foi se distanciando e rompendo com o PT à medida que ele se tornava o partido de governo preferido da burguesia brasileira e internacional. O Grupo Socialista pela Igualdade está chamando pela mobilização independente da classe trabalhadora e da juventude contra a ameaça de ditadura no Brasil, o que exige uma ruptura consciente com o PT, a pseudo-esquerda e os sindicatos que eles controlam. Essa luta requer uma perspectiva socialista e internacionalista em unidade com os trabalhadores da América Latina, da América do Norte e internacionalmente, e a construção de uma nova direção revolucionária no Brasil, o GSI, como a seção brasileira do Comitê Internacional da Quarta Internacional. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Sua apresentação deixou absolutamente claro a importância da luta pela independência política da classe trabalhadora contra todas as forças que se esforçam para submeter a classe trabalhadora ao Estado burguês que está produzindo os fenômenos, tanto a ditadura como a miséria crescente das massas e, na arena internacional, também essa ameaça de guerra mundial. O nosso próximo apresentador será o Eduardo Paraty, que vem escrevendo longamente sobre as greves que ocorreram na indústria automotiva, também sobre a pandemia, e ele vai falar sobre o desenvolvimento do movimento da classe trabalhadora no Brasil e no mundo. Obrigado, Eduardo. Oi, obrigado. Saudações a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Um instante. Espero que estejam enxergando. O Brasil terá o primeiro turno das suas eleições presidenciais em meio a uma crise internacional de proporções históricas, que colocam greves e protestos massivos na ordem do dia. Conforme milhões de trabalhadores vivenciam aumentos de preços não vistos há décadas, o mundo está chegando ao quarto ano da pandemia de Covid-19. Os últimos 2 anos e meio foram caracterizados, por um lado, pela campanha da classe dominante para forçar a classe trabalhadora a pagar pela crise econômica criada por ela mesma, e, por outro, pelo movimento cada vez mais resoluto da classe trabalhadora de ruptura e rebelião contra as velhas organizações e instituições que foram utilizadas por décadas para suprimi-la. Após resgates fabulosos na casa de centenas de bilhões de reais terem sido aprovados no Congresso para proteger as grandes corporações e bancos no Brasil, a política de imunidade de rebanho de Bolsonaro foi abraçada cada vez mais abertamente por todas as seções do establishment político. Agora, em meio à guerra dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, e a maior campanha de rearmamento na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o imperialismo americano está levando adiante preparativos para uma guerra contra a China. A burguesia brasileira, mergulhada em uma crise intragável, oscila entre as potências imperialistas americana e europeias, enquanto procura manter seus laços comerciais e econômicos com a China. A burguesia brasileira e latino-americana está sendo confrontada com as pressões do imperialismo,
decidido a retomar o espaço perdido para a China, que assumiu a liderança como parceiro comercial das principais economias do continente na década passada. A ameaça da ditadura no Brasil é uma expressão dessa enorme crise. Presidindo um regime descreditado e odiado após quase 4 anos, o presidente fascistoide Jair Bolsonaro está respondendo, se preparando para um golpe de Estado, anunciando repetidamente que não irá aceitar um resultado desfavorável nas urnas. Bolsonaro possui hoje o apoio de seções decisivas nas Forças Armadas, que estão auxiliando o presidente na sua campanha, foram permitidas por todas as forças políticas no PT e no seu entorno a assumir uma posição central nas eleições. Apesar das disputas dentro da classe dominante no Brasil, todas as suas seções estão determinadas a suprimir a oposição doméstica, enquanto intensificam a exploração da classe trabalhadora para promover os seus interesses. Se, por um lado, Bolsonaro e os militares representam as seções da elite que veem a necessidade de uma ditadura hoje para impedir uma explosão de oposição da classe trabalhadora e garantir os seus interesses, Lula, ao se contrapor ao atual presidente, afirmando que defende, abre aspas, paz, fecha aspas, representa seções da elite que acreditam que será necessário impor a paz trabalhista, pelo menos em um primeiro momento, através do aparato sindical. Entretanto, os esforços para utilizar o sindicato irão encontrar enorme oposição da classe trabalhadora. Essas organizações pró-empresariais foram claramente expostas nos últimos anos, funcionando como auxiliares do governo Bolsonaro na implementação da sua política de imunidade de rebanho, mantendo as fábricas, galpões e outros locais de trabalho funcionando sem interrupções, enquanto os surtos de casos e internações acometiam centenas de milhares de pessoas ao longo dos meses e matavam milhares. Em maio a julho de 2020, enquanto os professores de diversos estados entraram em greve contra o retorno escolar para impedir surtos de casos de Covid-19, os sindicatos estavam realizando todos os esforços para manter a indústria automotiva funcionando. As manobras dos sindicatos automotivos estavam completamente alinhadas com a política assassina de Bolsonaro, que ampliou cada vez mais a lista de setores essenciais da economia. Durante a entrevista para o Inquérito Mundial dos Trabalhadores sobre a pandemia de Covid-19, o cientista Lucas Ferrante apontou para a manutenção das fábricas e locais de trabalho abertos em Manaus como a pré-condição decisiva para o surto de casos de outubro, novembro de 2020, que eventualmente produziria a mortal variante Gama. A reabertura das escolas, que trouxe dezenas de milhares de estudantes para o transporte público e escolas em agosto, resultou em uma explosão de casos. Porque já existiam milhares de trabalhadores saindo para trabalhar, sendo infectados e transmitindo o SARS-CoV-2. Os sindicatos realizaram todos os esforços para manter as lutas dos professores estaduais e municipais isoladas e as desviaram para apelos aos tribunais, auxiliando os governos na reabertura escolar. Conforme alertado pelo WS, um governo do PT não teria dado uma resposta diferente à infecção e à morte em massa. Bolsonaro e os governadores do PT trabalharam representando os interesses da classe dominante, mantendo as fábricas e locais de trabalho abertos e reabrindo as escolas inseguras para garantir os pais nas linhas de produção e os lucros das grandes corporações enquanto o vírus se espalhava. Sobre o plano de governo da chapa eleitoral, encabeçada pelo PT durante a campanha deste ano, o WS escreveu: dos 121 parágrafos do plano, apenas um trata da pandemia de Covid-19. Segundo ele,
abre aspas, é urgente atender as pessoas com sequelas de Covid-19 e retomar o reconhecido Programa Nacional de Vacinação, fecha aspas. Isso representa uma total minimização do perigo ainda colocado pela pandemia no Brasil, desconsidera a possibilidade de a situação se agravar com novas variantes e expressa a sua defesa da alegação, sem base científica, de que apenas a vacinação pode conter a pandemia. Isso expressa o alinhamento de classe do PT e dos outros partidos de sua coligação, que inclui o pseudo-esquerdista Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. A política da elite dominante mundial, liderada pelo governo Biden nos Estados Unidos, ao considerar que a Covid-19 se tornou endêmica, o que só interessa às grandes corporações. Até agosto de 2021, o PT já havia tomado para si a política de imunidade de rebanho de Bolsonaro. Com o número de mortes da segunda onda diminuindo a partir de junho de 2021, ainda assim, com mais de 1.000 vítimas da Covid-19 todos os dias, os governadores estaduais aproveitaram o início do segundo semestre letivo e realizaram, em agosto, a maior reabertura de escolas no Brasil desde o início da pandemia. E 2 meses depois, tornaram o ensino presencial obrigatório. Hoje, o PT está se preparando para suprimir toda a oposição da classe trabalhadora no Brasil. Os centros industriais deverão ser transformados em plataformas de trabalho barato para as corporações transnacionais, impondo cada vez mais cortes de salários, benefícios, empregos e segurança ocupacional. Desde meados de agosto, a união das 2 maiores centrais sindicais do país, a CUT, controlada pelo PT, e a Força Sindical, na forma da Industrial Brasil, tem promovido um programa corporativista para suprimir a classe trabalhadora em nome da, abre aspas, União Nacional, fecha aspas, o Plano Indústria 10+. O plano, promovido pelo presidente do Industrial Brasil, Aroaldo da Silva, que é o primeiro na foto do Twitter ali, e ele está discursando para os trabalhadores numa Assembleia da Mercedes no dia 8, na foto da direita, promovido por Aroaldo da Silva, em uma série de encontros estaduais com sindicatos, empresários e autoridades governamentais, é componente integral do programa de governo do PT durante a campanha este ano, com Silva tendo se reunido com o candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, em conjunto com todas as maiores centrais sindicais, em agosto. Essa foto é exatamente desse encontro que aconteceu. O plano propõe a criação de comissões, abre aspas, multipartite, fecha aspas, que agiriam supostamente como árbitros das disputas trabalhistas, impediriam os excessos dos oligopólios corporativos e auxiliariam a organização dos setores industriais, incluindo de defesa. A amálgama de autoridades sindicais, governamentais e empresários nessas comissões significaria, na prática, a construção de um aparato para melhor coordenar a supressão das lutas da classe trabalhadora em todo o país, conforme reestrutura a economia para o novo período, que é principalmente caracterizado pela transição para uma economia de guerra nos países imperialistas. O programa de nacionalismo econômico e austeridade que baseia o plano foi delineado pelo ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, durante a cerimônia de seu lançamento em 2018, às vésperas da eleição de Bolsonaro na disputa com Fernando Haddad do PT. Marques disse, abre aspas, a política industrial tem que ser uma política de Estado, não de governo. A disputa é por mercados, tecnologia e propriedade intelectual. O Brasil tem que estar nessa disputa, conectado com as novas tendências. Sem a indústria, o país estará fora da disputa mundial, fecha aspas.
Conforme os sindicatos se preparam para acelerar a sua integração às corporações e ao Estado burguês, eles estão trabalhando para impedir uma explosão de oposição. Em abril, uma greve da CSN, envolvendo milhares de trabalhadores em Volta Redonda, no estado de Minas Gerais, espalhou-se rapidamente entre refinarias e outras unidades no Rio de Janeiro, vizinho. Os trabalhadores haviam rejeitado uma proposta completamente insuficiente para compensar os cortes salariais, corroídos pela inflação, que já estava na casa dos 10% nos últimos 12 meses, e eles rejeitaram essa proposta negociada pelo sindicato por uma margem de 96%. Conforme admitido pelo próprio sindicato, as paralisações foram organizadas pelos próprios trabalhadores e se tornaram mais fortes a cada dia. Na siderúrgica, os trabalhadores decidiram pela criação de uma comissão independente do sindicato para negociar o contrato e discutir com os trabalhadores da fábrica. A burocracia da força sindical respondeu lançando um processo contra um dos membros da comissão operária. Diante de décadas de concessões auxiliadas pelo Sindicato da Força Sindical, que tem o apoio direto da CUT, a CTB, controlada pelo PCdoB maoísta, e a CSP com lutas, organização sindical do morenista PSTU, tiveram um papel decisivo em confundir e desviar a oposição dos trabalhadores, mantendo as greves isoladas em cada siderúrgica e refinaria e impedindo a adoção de um chamado de greve geral. O descrédito dessas organizações foi expresso de forma distorcida na eleição do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, em junho, em que a chapa da CSP com lutas ganhou 67% dos votos, a força sindical recebendo apenas 18,5% dos votos, e 12,7% foram para a CUT, em uma eleição em que apenas 3% do total dos metalúrgicos participaram. Hoje, 25 dias após os trabalhadores da Mercedes-Benz receberem um anúncio de 3.600 demissões e a terceirização de diversos setores na fábrica de São Bernardo do Campo, na região industrial do ABC, em São Paulo, os burocratas no sindicato estão tentando evitar uma explosão de oposição dos trabalhadores na fábrica. Essa é uma foto da assembleia que aconteceu 2 dias depois do anúncio, na planta de São Bernardo do Campo, da Mercedes. Eduardo, desculpa interromper a sua apresentação. O slide que nós estamos vendo está atrasado. Você poderia adiantar um para frente, por favor? Exatamente. Estamos no slide 10 agora, correto? Agora você voltou para o 9. Agora está no 10. Está com um atraso. Perfeito. Após ouvirem por meses do sindicato que os bilhões em investimentos na planta significariam contratações e efetivações, os trabalhadores foram surpreendidos com o anúncio dos cortes. Nessa segunda-feira, após 3 semanas em que os burocratas mantiveram as informações e planos da empresa escondidos dos trabalhadores, 361 dos trabalhadores por contrato foram sumariamente desligados. No dia seguinte, terça-feira de manhã, essa semana, após os trabalhadores da logística verem que a Mercedes havia trazido representantes de fornecedoras para discutir a terceirização do seu setor, eles decidiram por uma paralisação imediatamente. A presença das fornecedoras na fábrica havia exposto diretamente o sindicato, que tem declarado por semanas estar realizando, abre aspas, negociações, fecha aspas, com a empresa sobre os cortes e terceirizações. Na mesma manhã, enquanto a logística estava iniciando uma rebelião, os burocratas sindicais estavam mantendo os trabalhadores demitidos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, afirmando absurdamente
que os trabalhadores chineses seriam responsáveis pelos cortes de empregos. A estratégia da burocracia sindical, alinhada à empresa e a todas as forças, no PT e na pseudo-esquerda, é incentivar uma corrida ao fundo do poço entre os trabalhadores dos diferentes países, enquanto cultivam o nacionalismo. A paralisação dos trabalhadores logísticos foi evitada por pouco, e as tensões na fábrica continuam no limite. A luta dos trabalhadores da Mercedes não acabou, muito pelo contrário. Todos os esforços da classe dominante para atrasar e conter uma onda de revolta da classe trabalhadora estão se mostrando cada vez mais incapazes. As tentativas dos burocratas sindicais de desviar a enorme oposição para os canais reacionários do nacionalismo econômico estão encontrando uma classe trabalhadora internacionalmente interligada em um nível nunca visto antes. Conforme a burguesia dos países imperialistas está respondendo à crise internacional com a austeridade, a ditadura e a guerra mundial, a classe trabalhadora está entrando em uma ofensiva internacional. No Sri Lanka, a saída às pressas do presidente Rajapakse do Palácio Presidencial e sua fuga do país diante de protestos massivos contra a sua presidência representou a expressão mais aguda de um processo internacional. Após quase 3 anos de pandemia e com o início da guerra na Ucrânia, a classe trabalhadora está sendo lançada em condições de vida intoleráveis, conforme a inflação consome os salários reais. Na Europa, conforme as potências imperialistas implementam programas de rearmamento massivos, os preços do gás subiram até 10 vezes. Nos Estados Unidos, o país com mais mortes por Covid-19 registradas no mundo, os trabalhadores estão sendo jogados na pobreza por aumentos não vistos há décadas. Em 2021, o Comitê Internacional da Quarta Internacional, baseado em toda a experiência acumulada do movimento trotskista, lançou a iniciativa da Aliança Operária Internacional de Comitês de Base, AOICB. Os trabalhadores estão cada vez mais colocando em prática o seu entendimento de que eles próprios precisam defender os seus interesses e que a ação coletiva organizada é o caminho para garantir os seus empregos, salários dignos e condições seguras de trabalho. Compreendendo esse novo estágio da luta de classes internacional, o Comitê Internacional da Quarta Internacional está chamando pela criação de comitês de base em todas as fábricas e locais de trabalho, os novos órgãos de luta da classe trabalhadora. Acima de tudo, a Aliança Operária irá conectar os trabalhadores e permitirá aos trabalhadores conectar as suas lutas internacionalmente. Contra a estratégia das corporações transnacionais e dos sindicatos, os trabalhadores precisam de uma estratégia internacional, confrontando essas enormes corporações em lutas que atravessam as fronteiras nacionais. No período desde o chamado pela Aliança Operária, os trabalhadores de diversos países estão se organizando em comitês de base. Essas organizações estão conectando os trabalhadores de diversos locais de trabalho, rompendo o isolamento imposto pelos sindicatos e servindo como locais de discussão democráticos, permitindo aos trabalhadores discutirem as condições enfrentadas nos locais de trabalho. Também permitem compartilharem suas experiências e se organizarem independentemente. Nos Estados Unidos, o trabalhador da Mack Trucks, Will Lehman, está levando adiante uma poderosa campanha na eleição para presidente do UAW, o sindicato americano. Ele está realizando uma campanha sobre a plataforma de expulsar toda a burocracia sindical e tomar os vastos recursos acumulados com o trabalho dos próprios trabalhadores das mãos das autoridades parasitas e utilizá-los para organizar uma luta genuína. Lehman está chamando pela formação de comitês de base em todos os locais de trabalho para unificar as lutas da classe trabalhadora nos Estados Unidos e internacionalmente.
O Grupo Socialista pela Igualdade chama para que os trabalhadores no Brasil e internacionalmente formem comitês de base em seus locais de trabalho e bairros hoje. Ao mesmo tempo, nós chamamos todos os trabalhadores que concordam com o chamado por uma luta contra a ditadura no Brasil, para que discutam a perspectiva publicada pelo WS hoje e entrem em contato conosco. Obrigado. Obrigado, Eduardo. A nossa próxima apresentação será do Joe Kishore, que é o secretário nacional do Partido Socialista pela Igualdade nos Estados Unidos. Acho que eu não preciso frisar a importância dessa participação. A relação da classe trabalhadora brasileira com a classe trabalhadora nos Estados Unidos e ao redor do mundo, ela tem uma importância crucial para o desenvolvimento da perspectiva socialista, internacionalista, que nós estamos defendendo. Enquanto a pseudo-esquerda, o PT, colocam sobre o imperialismo americano a responsabilidade de combater as ameaças ditatoriais no Brasil, esse mesmo imperialismo está promovendo uma guinada pela guerra mundial e uma profunda crise e ataques dentro do seu próprio país. Mas existe, ao mesmo tempo, um poderoso movimento da classe trabalhadora em gestação, e o Partido Socialista pela Igualdade, seção americana do Comitê Internacional da Quarta Internacional, representa esse movimento. Queria chamar o vídeo, evidentemente, que ele está legendado, né? O John não pode, ele com certeza está assistindo, mas ele não vai falar ao vivo, porque ele está falando em inglês e com legendas, mas eu vou chamar a apresentação da saudação dele. Por favor, Joe Kishore. I'm very pleased to be able to speak to this important meeting of the Socialist Equality Group in Brazil on the eve of the presidential elections. The theme of the meeting, the crisis of democracy in Brazil and the perspective of socialist revolution, is of immense relevance to workers throughout the world. I'm very pleased to be able to speak to this important meeting of the Socialist Equality Group in Brazil on the eve of the presidential elections. The theme of the meeting, the crisis of democracy in Brazil and the perspective of socialist revolution, is of immense relevance to workers throughout the world. The coming to power of the heirs of Mussolini in Italy this week once again demonstrates that the rise of fascism and dictatorship is an international phenomenon, and this is certainly true in the United States. There is indeed a direct connection between the coup preparations of the fascist Bolsonaro and the crisis of democracy in the center of world capitalism and world imperialism, the United States. Bolsonaro's ties to Trump are well known, as are his efforts to model his own plotting on the fascistic insurrection of January 6, 2021. Bolsonaro's son, Eduardo, was a direct participant in Trump's conspiracy, traveling to Washington and participating in a meeting at the White House with Trump and other conspirators on January 5th. There are, however, broader issues involved. The experiences of the January 6th coup are of immense relevance for workers and youth in Brazil seeking to understand what is happening and what must be done. I would like to stress several points that I think are of particular importance. First, contrary to how it is presented by the Democratic Party, the coup is not the product of the evil mind of one man, Donald Trump, who had intruded like the devil into the Garden of Eden of American democracy. In fact, it had the support of significant sections of the state apparatus and the military. Just 1 month ago, Biden gave a speech in which he acknowledged that one of the two parties of the American ruling class, the Republican Party, had essentially been taken over by fascists. This, however, has not altered his and the Democrats' attempts to work with their Republican colleagues, as they term them, particularly in the prosecution of war. During the events of January 6th itself, as a fascist mob incited by Trump
rampaged through the U.S. Capitol building with the aim of stopping the electoral certification of Biden's win, the military itself stood by. For a critical 199 minutes, the military and the National Guard stood down, waiting to see how the events played out and if the coup succeeded. There was and remains critical institutional support within the state, the military, and the police for the abolition of what remains of democratic forms of rule in the United States. In Brazil, as part of his own coup plotting, Bolsonaro has conscripted the Brazilian military, which has the closest ties to American imperialism, to organize a parallel vote count, elevating the armed forces into the direct arbiter of the outcome of the election. Second, the crisis of American democracy is rooted in far deeper social and historical processes. As WSWS International Editorial Board Chairman David North noted in remarks delivered in the aftermath of the coup, quote, "The fascist riot of January 6th is itself the culmination of a protracted crisis of democracy. The malignant character of social contradictions in the United States, which finds its most diseased expression in mass poverty and the staggering levels of social inequality, is the outcome of the long-term decline in the global position of the United States. Any analysis of the crisis of democratic forms of rule that does not place it in the context and place at the center the crisis of capitalism is, in the end, a political cover-up. In the United States, the top 10% of the population control more than 70% of the wealth, up from 61% in 1989. The three wealthiest individuals have more wealth than the bottom 50% of the population. The U.S. is controlled by an oligarchy that has laid waste to society. During the COVID-19 pandemic, this oligarchy has demonstrated its contempt for the lives of the population by implementing a policy of mass death that has killed more than 1 million people. Indeed, the American and Brazilian ruling classes have the dubious distinction of placing first and second in overseeing the largest number of deaths from the pandemic in the world. And throughout all of this, the American ruling class orchestrated the transfer of trillions of dollars into the financial system, which is addicted to cheap money to sustain the portfolios of the rich. Third, the destruction of democracy within the United States is inextricably connected to the explosion of American imperialism abroad. For 30 years, the American ruling class has been engaged in a project to use its military power to maintain its global hegemonic position. The destruction of Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, now followed by the US-NATO war against Russia and the threats of war against China. It is 7 months since the Russian invasion of Ukraine on February 24th. The International Committee of the Fourth International condemned the invasion in its statement published the same day. At the same time, however, we explained that the war was instigated by the imperialist powers, above all the United States, which had used Ukraine as bait, arming it to the teeth while expanding NATO to the borders of Russia. Since barely coming to power after the failed coup, Biden has made war his central political priority, embracing an alliance with those who sought to overturn his election on the basis of a common commitment to the geostrategic imperatives of American imperialism. The world is the closest it has come to nuclear war since the Cuban Missile Crisis in 1962, but the American ruling class is determined to press the offensive, come what may. Tens of billions of dollars in the most advanced weaponry has been flooded into Ukraine, unlimited resources, while American society is starved. Over the past 2 days, the state of Florida has been devastated by a hurricane, with hundreds potentially dead. Such is the state of American society. American imperialism is the most reactionary force on the planet. Latin America has a long and bitter experience with this political fact. That Lula is pitching his campaign to an appeal to the American
military, and to the United States that he will serve as a better representative of imperialist interests in Brazil only further exposes him and the PT as servants of the Brazilian ruling class. There is no way to defend democratic rights on this basis. There are many bankrupt political organizations in the US who promoted Lula as the model of left politics. They are the same who are now the most fervent advocates for the US-NATO war against Russia. They are the enemies of the working class. The other side of these same processes is the growth of the international class struggle. It is important to emphasize that there is not a mass constituency for fascism and authoritarianism in the working class. It is very much driven from above. The vote among broader sections for Meloni and Trump, or Meloni in Italy, Trump in the US, or Bolsonaro in Brazil, is a product of the fact that there is no way within the political establishment for workers to articulate their interests. But the working class is beginning to enter into struggle. And this is the basis for sweeping away all the filth and rot and reaction of the ruling class in Brazil and in the United States and throughout the world. During the events of January 6th, the Socialist Equality Party was alone in calling for and fighting for the working class to intervene as an independent political force, independent of the Democrats and the whole political establishment, including through a general strike. We explained that the danger of dictatorship could and would not be stopped by the Democratic Party, the party of Wall Street and the Pentagon. The fight against fascism and authoritarianism, we argued, which arises out of the crisis of capitalism, can only be waged through the methods of class struggle. It is important for workers and youth in Brazil and throughout the world to understand what is happening in the United States. The American working class, which we have called the sleeping giant of world politics, is awakening. There is a movement of rail workers right now to break free from the constraints of the trade union apparatus that is conspiring with the companies and with the Biden administration to force through contracts that they oppose. The initiative of the International Committee of the Fourth International to form the International Workers' Alliance of rank-and-file committees is finding a powerful response. Meetings organized by the Railroad Worker Rank-and-File Committee have been attended by hundreds of workers. The campaign by rank-and-file worker and socialist Will Lehman for president of the United Auto Workers is winning broad support. At a recent meeting of the SEP in the US, Comrade Tomas made a critical point. He said, quote, "The Democrats think that they can win a two-front war against Russia and China, but they have just lost a critical battle to the Socialist Equality Party in their domestic war." This was in the aftermath of the victory of Lehman's campaign at the UAW convention, where he succeeded in getting official nomination to run for president in elections that will be concluding in November. That was indeed a major defeat for the ruling class and a major victory for the working class, not only in the United States but throughout the world. Last week, Lehman participated in the UAW presidential debates, opposing the apparatus and its candidates with a program that articulates and speaks to rank-and-file workers. We need to abolish the bureaucracy in order to unlock the tremendous potential power we have as part of the international working class. The debate clearly exposed the vast social gulf that separates the apparatus from the workers, while at the same time advancing a socialist and internationalist program and perspective for the working class. Again, I want to emphasize to workers and youth in Brazil, a major shift is taking place in the American working class. The trade union apparatus, which has served the ruling class for so long in suppressing the class struggle, is universally despised. We are finding in our discussions with workers a powerful attraction to socialism and to internationalism. The trade unions, as part of their support for American imperialism, have long sought to pit workers in the US against workers in Latin America and internationally, but that is breaking down. In conclusion, I want to cite the words of Trotsky, who declared in 1934 that the party of the working class must, quote, "not bind itself to the national state in time of war, to follow not the war map, but the map of the class struggle,"
end quote. Irreconcilable war is embedded in the entire history of the Fourth International, the World Party of Socialist Revolution. The development of capitalist globalization and the enormous advances in the communications and the internet have powerfully integrated the international working class. Now the objective growth of working class struggle throughout the world must be transformed into the conscious movement of workers for socialism. It is on this basis that the conspiracies of the ruling elites can and will be defeated. It is on this basis that a new way forward for mankind can and will be forged. I urge all of you at this meeting to take up this struggle by joining the Socialist Equality Group in Brazil. Thank you. Com essa contribuição poderosa, nós vamos partir para o encerramento desse evento. E para concluí-lo, eu gostaria de citar algumas passagens da declaração mais recente do Grupo Socialista pela Igualdade. A declaração diz: a classe trabalhadora brasileira é uma força social massiva que possui uma longa história de luta contra o capitalismo e uma profunda tradição democrática e socialista. Os trabalhadores brasileiros têm nas suas mãos poderosos meios de produção e estão objetivamente ligados, através da estrutura econômica, aos trabalhadores de todo o mundo. Nas suas lutas recentes, foram citadas pelo Guilherme e pelo Eduardo, a classe trabalhadora brasileira demonstrou estar disposta a um novo enfrentamento de massas contra o capitalismo. O Grupo Socialista pela Igualdade está lutando pelo estabelecimento de organismos democráticos para possibilitar a luta da classe trabalhadora, comitês de base articulados internacionalmente através da Aliança Operária Internacional de Comitês de Base, e, sobretudo, está engajado na construção da direção revolucionária necessária para a tomada do poder pela classe trabalhadora no Brasil, como parte da Revolução Socialista Internacional. Eu quero fazer um apelo para todos que estão nos ouvindo e que concordam com essa perspectiva. Tomem a decisão de se juntar a essa luta. Leiam o World Socialist Website, a sua página em português. Contribuam com o WSWS e entrem em contato o quanto antes com o Grupo Socialista pela Igualdade. Muito obrigado a todos e encerramos essa transmissão.